sobre você. Amém? A graça de Deus está favorável. Está com você. A Bíblia diz que em Jesus você recebeu graça sobre graça. Então existe uma unção, existe uma graça para lhe ajudar, existe uma graça para te levantar, uma graça para te socorrer, para fortalecer você, uma graça para salvar você. Não importam as circunstâncias, a graça de Deus, ela pode sustentar você, mesmo que você esteja no deserto. A graça de Deus pode pegar você, levantar, fortalecer, prosperar, abrir portas. Você recebeu graça, 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 graça sobre graça. Da sua plenitude recebemos graça sobre graça, da plenitude 100%. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abraça o seu irmão, dá a paz do Senhor para ele, diga para ele que bom que você veio. Amém, senta, depois senta, fala com o seu irmão. Na comunhão há poder, na comunhão há força. Amém? Então, Carla, vai ficar pro final, viu? Pro final. Aleluia, o louvor pode sentar. Fica só o mais amado da Bíblia, que é Israel. A Bíblia manda até orar para que haja paz para Israel. Aleluia. Então, vamos. Estamos aprendendo muito sobre fé. Amém? Que eu não venho domingo, eu encorajo a ir lá no nosso canal no YouTube, IEVV Lamarão, sem o acento, sem o tio, né? Sem o acento no ar. Vai lá e vê a mensagem de 5 horas, de 7 horas, muito boa sobre fé. Estamos aprendendo a ter uma consciência de Deus, de dentro para fora. Amém? Uma consciência de Deus, de dentro para fora. A mudança de Deus que aconteceu em nossas vidas é de dentro para fora. A religião só muda a aparência, mas Jesus muda de dentro para fora. Uma verdadeira mudança. Amém? Uma consciência interior, o homem interior sendo fortalecido. Temos aprendido o que é fé. Amém? Temos aprendido a fazer das circunstâncias escada para subirmos. Uma porta se fecha, mas Deus abre várias. Amém? O crente nunca é demitido, ele é promovido. Amém? Se você começar a olhar pelos olhos de Deus, coisa boa vem aí. Quando recebemos a notícia, fui demitido, então coisa boa vem aí, vem promoção. Portas maiores de Deus. Amém? Deus quer me despertar porque Ele tem coisas grandes. E às vezes eu fico pensando pequeno. Amém? A visão está chegando. Amém? Como já ensinei para vocês, o pessimista, diante de uma oportunidade, vê um problema, não é? O otimista, a pessoa da fé, diante de um problema, vê uma oportunidade. Aleluia. E ele abraça. E ele não é preguiçoso, ele não é negligente, ele é operoso. Meu filho, foi o que você fez, hein? Mas tá bonito, viu? Eu fiquei assustado agora, eu ministrando. Você devia ter me avisado antes, pastor. Pastor, eu fiz uns negócios no meu cabelo e tal, entendeu? Mas ficou bacana, viu? Tá parecendo tocador de berimbau, capoeirista, alguma coisa desse tipo. Mas Deus é bom, Deus usa os capoeiristas, né? Aleluia. Então estamos aprendendo sobre fé. Podemos andar em uma nova realidade, né? Na realidade da fé. Aleluia. Vou lhe chamar de Tinga. Tem um jogador chamado Tinga, né? Tá parecendo com Tinga. Aleluia. Conhece Israel Tinga? Não parece, né? Aleluia. Até os dentão de Tinga ele tem. Aleluia. Então, estamos aprendendo a andar não naquilo que podemos ver com os nossos olhos. O maior exemplo de fé, logicamente que a maior expressão de fé são ações de graças. Você só pode agradecer pelo que você tem.
Amém? A fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Mas o maior exemplo que eu pude provar para você o que é fé foi quando eu perguntei no domingo se Jesus era feio ou era bonito. Se eu dissesse 1000 vezes que Jesus era feio, você ia dizer, não, ele é bonito. Porque está escrito que ele é formoso, ele é majestoso, ele é o rei dos reis. Ele é bondoso. A beleza dele está na sua essência. Jesus não apenas tinha um cargo, ele era o cargo, a essência do cargo. Pessoas ocupam cargos, mas eles têm um cargo, mas eles não são o cargo. Eles não fazem jus à unção, à graça, à posição que Deus colocou para eles. Jesus, ele era majestoso aqui na terra, glorioso, uma expressão de Deus, uma expressão de amor. Então, Jesus, ele é lindo, e você nunca viu ele com esses olhos. Amém? Mas é impossível alguém nessa sala dizer, Jesus é feio. Por quê? Fé. Você já viu com os olhos da fé. Amém? Ele é poderoso. É impossível. E essa mesma fé é que nós podemos crer para tudo. Para a saúde. O mesmo Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades. É com essa fé que é loucura para quem perece. Porque a fé vai dizer para um cego enxergar. Cego não enxerga. A fé vai dizer para um aleijado andar. Aleijado não anda. Amém? Aleluia. Então, a fé é a certeza, é a convicção de fatos que nós não vemos. A fé chama a existência como se já fosse. A fé acontece primeiro no plano espiritual. A fé tem que ser gerada primeiro por dentro, para depois se manifestar lá fora. Você tem que receber por dentro. Você tem que crer por dentro. Você tem que ver com os olhos da fé. Se lembra domingo? As coisas que os olhos não viram, nem penetrou no coração humano, são as coisas que Deus revelou para nós pelo Espírito. E o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então as profundezas de Deus estão aqui, dentro de nós, as dimensões de Deus, a graça de Deus. E falando em dimensão, eu falei de 4 dimensões que a ciência comprova, e a Bíblia fala também dessas 4 dimensões. E a primeira dimensão é a dimensão da natureza, de alguns corpos, como a minhoca, a lesma, o caramujo. A segunda dimensão dos animais, cachorro, gato, cavalo, etc. A terceira dimensão é a do homem. E uma dimensão sempre domina a outra. A segunda dimensão domina a primeira, a terceira a segunda. E a terceira dimensão é a do homem. A quarta dimensão é a dimensão de Deus, onde tudo acontece. Essa dimensão domina a terceira dimensão. E quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós temos agora acesso à quarta dimensão de Deus. Amém? Ao poder de Deus, onde tudo começa. E nessa dimensão de Deus não existe dor, doença, não existe mágoa. Amém? Diga comigo, não existe mágoa, não existe raiva. Então começamos a perceber que para andar nessa dimensão, para gerar uma consciência e trazer céu na terra, isso é muito significativo. Você entender que Jesus disse, seja feita a sua vontade no céu como na terra. Essa dimensão pode vir à terra, pode mudar coisas na terra. Essa é a dimensão do milagre. Amém? A dimensão onde não há falta de amor, não há mágoa. Então, se você quer andar nessa dimensão de Deus, começamos a perceber que você tem que andar em amor. Aleluia. Eu creio que andar em amor vale mais do que orar 10 horas em línguas estranhas. Amém. Aleluia. Você pode ter a maior fé do mundo, se não tiver amor, nada disso adianta. Você pode conhecer todos os mistérios de ciência, nada disso vai surtir efeito para você. Você pode ser uma pessoa muito ungida, ter os dons, dom de cura. Se não tiver amor, você vai bloquear isso. Amém? Você vai estar cheio de Deus se você andar em amor. Amém? Se você aprender a perdoar. Mas voltando aqui, essa dimensão é a dimensão da certeza. Quanto mais consciência você tiver de Deus, mais tomado e cheio de Deus,
você será mais consciente da dimensão do sobrenatural. Dúvida, medo, preocupação impede que você tenha consciência de Deus, das dimensões de Deus. Mágoa impede de você, timidez impede de você entrar nessa dimensão. Jesus disse: homens de pequena fé, por que sois tímidos assim? Timidez impede de você entrar nessa dimensão e ser cheio dessa dimensão. A dimensão onde você não fica preso às leis da natureza, seja da inércia, da estática, da ação e reação, seja da gravidade, a lei gravitacional. Todas essas leis, quando a quarta dimensão vem, você pode andar no sobrenatural. Sobre o natural. Jesus fez isso andando sobre as águas. Deus ouviu a oração de um homem, de um servo, e parou todo o espaço sideral. O sol se deteve em Gilgal e o povo de Israel o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, onde Deus parou todas as estrelas, todo o espaço, todas as constelações, todos os planetas, porque a lei da gravidade sustenta tudo. Se só parasse o globo terrestre, haveria uma catástrofe. Então Deus parou tudo para ouvir a oração de um homem. Amém? Por causa dessa lei da fé, que é maior do que tudo, Jesus multiplicou pães e peixes. Então é a lei onde não há cansaço. A quarta dimensão é a dimensão onde não há cansaço. Deus revelou isso lá em Isaías 40. Olha, eu não me canso, e quem confia em mim, eu vou renovar as forças. É a dimensão da fé. É a dimensão onde você vai ter forças renovadas. É a dimensão onde choro, depressão não existe. Porque alguns crentes estão vivendo como descrentes, crente vivendo como ímpio, não usufruindo dessas coisas. Consciência, mais dos seus sentimentos, da lógica, da razão, que não tem nada a ver com a fé. A lógica diz 2 mais 2 são 4. A fé diz 5 mais 2 são mais de 5.000 e ainda sobra 12. Amém. Foi assim que Jesus fez com pães e peixes. Então precisamos começar a parar de limitar Deus. Quando a Bíblia diz: olha, vocês serão testemunhas. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. No grego original, esse versículo está dizendo: quando vocês receberão o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, quando ele vier sobre você. Então, no grego original não limita o poder. É a nossa mente que limita. Você vai receber o poder do Espírito Santo. Está disponível, graça sobre graça, poder sobre poder. E no domingo eu achei interessante, porque eu falei sobre essa dimensão de Deus, que nós podemos trazer para a nossa casa: saúde, vida. Jesus disse: eu vim trazer essa dimensão, eu vim trazer vida e vida com abundância. E nós vimos ali, eu queria ler de novo, em Atos 8:26, Deus não está preso ao espaço, ao tempo, à lógica, à razão, à lei da física. E vimos aqui a quarta dimensão vindo na terceira, arrebatando Felipe. Vamos ler de novo Atos 8:26. É a dimensão da fé, a dimensão de Deus. É a dimensão onde as coisas acontecem primeiro. É a dimensão onde não há limites, onde tudo é possível ao que crê. Amém? Se quiser dar amém, pode dar, não tem problema não. Vocês estão empolgados demais, rapaz. Oh, aleluia. Atos 8:26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que o etíope eunuco Modomumon, Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então, aqui Filipe evangelizou, entrou na água, batizou o eunuco. Aí no 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Amém? Então,
A quarta dimensão não tem limite de espaço e tempo. Deus é atemporal. Ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. Ele está vendo o passado, presente e futuro. Ele vê tudo. Então a quarta dimensão veio aqui assim, na terceira. E Filipe ficou onipresente. Por alguns segundos ele já estava em uma outra região. Eu digo segundos na mente humana, né? Foi menos do que um segundo. Amém. A quarta dimensão. Onde tem cura, onde tem poder, onde tem graça. E quando você gera essa consciência, você vai ser mais poderoso do que você imagina. Maior aquele que está em nós. Amém? Vamos lá para Hebreus 11:3. Então nessa quarta dimensão é poderosa. Quer receber cura pela fé. A vida de Deus está em você. A própria vida de Deus. Quer andar em alegria pela fé. A alegria de Deus está em você. Você pode se alegrar a despeito das circunstâncias do que você esteja vendo com seus olhos naturais. Aleluia. É pela fé que entendemos, Hebreus 11:3, que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aleluia. Então a fé é convicção daquilo que nós não vemos com os olhos naturais, mas temos certeza. Então a Bíblia está dizendo que tudo primeiro, o que você viu, o que você está vendo, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, foi criado do invisível. Primeiro veio existir no mundo espiritual. Tudo primeiro começa no mundo espiritual. Tudo primeiro é gerado no mundo espiritual. E o Senhor disse, você pode gerar coisas, porque o Espírito que gera coisas está dentro de você. Se lembra de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Pairava ali no hebraico gerava, chocava, fazia nascer. Então esse Espírito que gera, que transforma, que traz à existência o que não existe e materializa, está sobre você e dentro de você. Então primeiro tem que ser real dentro de você para acontecer fora de você. Esse Espírito, e nós temos o mesmo Espírito da fé. Nós cremos, por isso falamos, por isso que palavras são sementes. E você vai colher aquilo que você planta. Tudo que você plantar, crendo com o coração e falando com a boca, o coração, pneuma, palavra pneuma no grego, no seu espírito, a vida de Deus dentro de você vai acontecer, vai se manifestar. Aleluia. Então tudo primeiro começa no mundo espiritual. Precisa ser gerado antes. Precisa ser recebido antes de ver. Amém? Peça e receba. Você tem o poder agora para gerar coisas. Você tem o mesmo Espírito da fé. A mesma capacidade que Deus deu a Jesus, Ele deu a você. E Jesus assumiu a forma humana. Se esvaziou de si. E não fez milagre algum. Até que fosse cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso que Jesus disse, da mesma forma que eu fui enviado, eu envio você. E aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores. Jesus só pôde fazer algo porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não disse, eu sou Deus, por isso eu faço isso. Não, eu faço isso porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então você pode dizer, o Espírito do Senhor, diga comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Amém? Para abrir a visão dos cegos, curar os aleijados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Você foi enviado como Jesus, com o mesmo Espírito. Você recebeu o que Jesus tinha para fazer o que Jesus fez. Aí é com você. Eu não sei se você está impondo as mãos dos enfermos. Ele mandou. Ele disse, aquele que crê e os sinais seguem. Os sinais não vão na frente, os sinais vão atrás. Não é? Ide, pregue as boas novas, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Impõe as mãos dos enfermos em meu nome e serão curados. Expulse demônios e eles sairão.
A questão é se eu estou expulsando, se eu estou impondo as mãos. A questão não é se Deus quer que cure. A questão é se eu estou obedecendo e impondo as mãos. Eu não quero nem saber quantas pessoas você impôs as mãos esse ano. Eu sei que já estamos no 10º mês do ano. Falta 2 para terminar. Quem tem fé em Deus? Acaso não sabeis que a fé sem obras é morta? Se você diz que tem fé e não tem obras, pode essa fé salvá-lo? Aleluia. Então você tem que estar constantemente estudando a palavra, confessando essas verdades. Que tal você que gosta de crer para carro, para muitas coisas, começar a crer para o poder de Deus na sua vida? Amém. Obrigado, Pai, porque eu fui ungido pelo Espírito Santo. Eu fui enviado, está lá, João 20:22. Eu fui enviado como Jesus. Em João 17, Jesus disse: eu não oro só por estes, mas oro por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. E assim como tu me enviastes, eu vos envio. Obrigado, Pai, eu te dou graças porque eu tenho um poder do alto. Eu sou ungido, a vida de Deus está em mim. Eu confessei tanto isso, que a vida de Deus está em mim, que eu cheguei à conclusão que é impossível eu ficar com depressão ou tristeza. Porque eu gerei tanta consciência da presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. E se a presença de Deus está em mim e eu ando com depressão, o problema não é Deus. É porque eu estou sendo incrédulo. Eu estou apagando o Espírito, matando a vida de Deus em mim. Eu estou com a consciência. E a sua consciência não é mais a sua mente. O que é nascido do Espírito é Espírito. A sua consciência é o seu espírito recriado. O seu homem interior. A mente de Cristo que está em você. Por isso você tem que renovar a sua mente, para acompanhar essa mente que está aqui dentro. O Espírito Santo está dentro do seu espírito recriado. Você recebeu a própria vida de Deus dentro do seu espírito, num homem interior. A sua consciência não é mais a sua razão, a sua lógica. Amém? É o seu novo coração, sua nova consciência em Deus. Amém? Por isso que nós precisamos estar ligados, não atentando nas coisas que se veem, porque são temporais, mas as que não se veem, porque são eternas. Amém? A própria vida de Deus. Vamos aqui para Efésios 1:3, um texto bastante conhecido. Então, tudo começa, diga comigo, tudo começa primeiro no mundo espiritual. É gerado no mundo espiritual. Então você pode gerar o seu carro, a sua vida. A mulher do fluxo de sangue disse: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Você pode começar a gerar o seu ministério. Quando eu pegar no microfone, o poder de Deus virá sobre mim. Quando eu pegar no microfone, o poder de Deus virá sobre mim. Eu vou pregar como Jesus pregava, porque eu sou ungido. Eu não tenho um espírito de timidez. Eu tenho um espírito de temor, um espírito de poder, de ousadia. Eu tenho um espírito de moderação. Você está confessando a palavra. E Jesus vai dizer, é promessa, sim, amém. Então timidez vai embora. Sabe que eu era muito tímido. Eu tinha uma autoestima lá embaixo, rapaz. Eu era envergonhado com tudo. Era tímido. Tinha tanto trauma de infância. E Jesus disse para mim, em 96, através de Zuleika, meu primeiro ano no Rema, Zuleika disse, nós temos... Aí abriu João 10:10 e disse, olha, vida aqui no grego é zoe, vida abundante. Você tem a própria vida de Deus. Aí não é o que eu ouço que vai fazer efeito, mas é o que eu pratico. E quando eu descobri, eu comecei a chorar em sala de aula. Eu tenho uma vida de Deus. Aí eu fiquei, pronto, não escutei mais aula nenhuma. Ela falando lá, eu só pensando, eu tenho uma vida de Deus. Então se eu tenho uma vida de Deus, eu tenho a capacidade de Deus. Se eu tenho a vida de Deus, eu tenho a alegria de Deus. Eu tenho os sentimentos de Deus, a paz de Deus, que excede esse entendimento aqui. Eu tenho o amor de Deus, eu tenho a graça, eu tenho a alegria, eu tenho a fidelidade. Eu tenho a saúde de Deus. Aí eu descobri que eu tenho uma natureza divina dentro de mim. E o que determina quem eu sou é a minha natureza. Aí Zuleika disse, você é filho.
herdeiro de Deus. Filho original, não é adotivo não. É original. Você não nasceu da vontade da carne nem do sangue, mas nasceu diretamente de Deus. Ele deu poder para se tornar filho. Filho legítimo. Aí eu disse, nunca mais eu serei o mesmo. Houve algumas dificuldades porque a mente quer saber de tudo. Ela não quer receber, ela quer explicações. A mente é muito consertadinha, muito 2 vezes 2 são 4. A mente é assim, cego não vê, aleijado não anda. Em crise eu estou em dificuldade. Aí eu recebi uma nova mente. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Em crise eu estou prosperando. No deserto, Ele vai abrir manancial de água. Então eu comecei a ser transformado de glória em glória, conforme a imagem do Senhor. Agora eu deixei Ele mudar. Então tristeza, a autoestima baixa foi saindo de mim. Tudo de ruim foi saindo de mim. Porque eu comecei a confessar, eu tenho a própria vida de Deus, eu tenho vida abundante. Então eu comecei a rir. Eu era conhecido como a pessoa do riso, da alegria. Amém? Margarete, quando me via lá, nós não tínhamos... eu não tinha amizade com Margarete nem com Vônei. Lá na Hermes Santos, quando congregávamos lá na igreja sede. Só via assim de longe. Margarete disse, esse rapaz só vive sorrindo, né? Ela dizia, esse rapaz só vive sorrindo. Mas é porque eu dizia, eu tenho a própria vida de Deus. Amém? Então você tem que meditar, confessar, manter firme a confissão da fé, falar a mesma coisa que Deus fala, confessar que é mais que vencedor, confessar que a alegria do Senhor é a sua força. Senão não vai ser real dentro de você. E ninguém vai, nenhuma notícia ruim vai conseguir derrubar você. Porque você, se você for alegre, você é forte. Obrigado pelos amém. Olha aqui, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, uau, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Quando a Bíblia fala regiões celestes, está falando da 4ª dimensão. A Bíblia está dizendo, deixa claro, que tudo que nós precisamos já foi liberado. Já está na esfera da fé. Já está no mundo espiritual. Já existe nas regiões celestes. Oh, aleluia. Então nós precisamos agora puxar. Puxar como? Declarando, crendo com o coração, confessando com a boca, declarando, determinando, falando para a montanha, não, é isso, eu já sou abençoado, eu já sou mais que vencedor, recebendo aquilo que é seu. E ele diz aqui, toda sorte de bênção, tudo que você precisa. Olha para o seu vizinho e diga, tudo que você precisa já existe. Você precisa receber e materializar pela fé. Tudo já existe. Começa primeiro no mundo espiritual. Aleluia, todas as bênçãos. A Bíblia diz que no mundo espiritual você já foi abençoado. O que é ser abençoado? É liberado para prosperar. Vou falar uma linguagem que é bíblica, na sua etimologia, na sua raiz, de ser próspero, de ser bem-aventurado, de ser abençoado. Tanto no grego como no hebraico significa ser um sucesso. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é verdade. Você foi feito como primícia das criaturas para ser um sucesso. Deus liberou você no mundo espiritual para prosperar. O mundo espiritual respeita as suas ordens, o que você fala. A Bíblia diz para você não dar lugar ao diabo. Para você resistir ao diabo e se sujeitar a Deus, é escolha sua. Você pode reinar em vida. O mundo espiritual é tanto, eu citei, se eu não me engano, no Hebreus 7:8, que diz, olha, aqui são homens que recebem os dízimos, mas lá aquele que testifica assim que vive. É tão real isso, que o mundo espiritual recebe a sua oferta, o seu dízimo, como um sacrifício espiritual para Deus. É mais do que cédulas ou moedas, são sementes. Repercute na 4ª dimensão. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, como você faz, vai determinar. A motivação do seu coração está clara para todos no mundo espiritual.
A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos prestar conta. Tudo, o seu propósito, a intenção do coração, ele está vendo tudo. O mundo espiritual responde à sua conduta, à sua vida, ao seu caráter, à sua fé. Oh, aleluia. E às vezes as coisas estão amarradas porque nós estamos falando coisas erradas. Somos submissos, estamos com mágoa. Estamos sendo pessoas com caráter duplo. Deus está vendo, mas Ele não tem nada a ver com a sua colheita. Amém? Ele já determinou uma lei, que você semear vai colher, e o mundo espiritual vai devolver. É como um caroço de feijão que você coloca e rega. Você não vai precisar orar para crescer. Se você regou, cumpriu a lei, vai se cumprir, independente de Deus. Deus não tem nada a ver com o seu feijão, a não ser que você queira um feijão milagroso. Aí você ora, seja conforme a sua fé. Amém? Seja conforme a sua fé. Por isso que às vezes não é bom compartilhar nossa fé com todo mundo, porque nem todo mundo é da fé, nem todo mundo crê. Vai desanimar você. Deixa as pessoas verem primeiro, comece a determinar. Deixe Deus ver, o mundo espiritual ver. Satanás respeita você. Às vezes somos nós que não tomamos uma posição. Ele não pode tocar em você, a não ser que você deixe. Aleluia. Vamos aqui, Efésios 3, já que estamos em Efésios, vamos terminar com esse texto. Efésios 3, versículo 8. Paulo escrevendo para os irmãos de Éfeso. Olha o que diz aí. Todos abriram, estão entendendo, estão recebendo? Amém. Estão bem atentos assim, né? Aleluia. Então assim, declarando a palavra. A oração em línguas é poderoso. Nós oramos com o espírito da fé. Coisas começam a se mover quando nós oramos em línguas. A mente fica infrutífera. Então, se você ouve uma mensagem como você ouviu terça passada, quinta e domingo, não vai adiantar nada se você não orar em línguas, se você não meditar, se você não viver pelo que você confessa, se você não vigiar pelo que você confessa. Se você começa a confessar cansaço, você começa a confessar não dá certo, estou arrasado. Você começa a confessar, é difícil, estou cheio de problema. É isso que você vai vivenciar no seu dia a dia. Mas você começa a chamar a existência como o que não é, como se já fosse. Eu sou próspero, abençoado. Obrigado, Pai, que a tua palavra diz. Às vezes você pode começar sem crer, falar por falar, mas vai chegar um momento que vai descer ao seu espírito. Nunca esqueça disso. Jesus disse: se você permanecer em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem que ser real dentro de você. Sabe, eu acredito tão somente que Deus para mim hoje é mais real do que você que eu estou olhando com os meus olhos. Ele é mais vivo, mais real, muito mais real, que eu não consigo explicar em palavras o quanto é real, o quanto eu posso sentir a presença de Deus em qualquer momento da minha vida, seja no banheiro, seja comendo numa lanchonete. Ele está ali comigo, a presença dele está ali. Algo pode acontecer, ele pode me usar a qualquer momento para curar, para falar, para abençoar. Eu sou um embaixador, eu sou um porta-voz de Cristo. Você tem que gerar essa consciência. Agora, se você não estuda a palavra, se você só ouve a palavra quando vem para os cultos, e só lê a palavra quando vem para os cultos, fica até cansativo para você quando você ouve a mesma coisa, porque não faz sentido para você. Você acha até engraçado. Ele está falando isso de novo. Por quê? Para você não funciona. Então é cansativo. Mas quando é real, você vai ouvir a mesma coisa 1000 vezes. Você vai vibrar. É verdade. É verdade. Eu estou vivenciando isso. É verdade. Você vai ver. Você vai ter prazer
na palavra de Deus. Amém? Se você ouve e não pratica, é semelhante a um homem que contemplou seu rosto no espelho e quando saiu do espelho, esqueceu de como era a sua aparência. Amém? Então, quer se conhecer? Pergunta para o seu vizinho, quer saber quem você é? Diga para ele, examine as escrituras. Ela testifica de você. Amém? Você tem que se descobrir em Deus. As escrituras são espírito e vida. E ela diz quem você é, o que você pode fazer, o que você tem. Para de chorar. Olha para o seu vizinho e diga, Deus não tem pena de você. Diga para ele, o poder de Deus, a vida de Deus está em você. Então Deus não tem pena. Oh, coitado. Deus não tem pena de você. Ele confia em você. Ele é um Deus de fé. Ele tem pena do ímpio, que não conhece uma vírgula da palavra. Ele tem pena dos religiosos, que invalidam o poder de Deus por causa das suas tradições. Mas do crente, que foi iluminado com essa palavra, que nasceu do Espírito Santo, ele não tem pena. Porque você tem recebido uma boa palavra nesse lugar. E por negligência, você ainda está sofrendo, olhando para as circunstâncias, e murmurando, e reclamando dos bastidores. Ele prega isso, mas não está acontecendo na minha vida. Mas quanto tempo você ora? Quanto tempo você medita na palavra? Quanto tempo você confessa a palavra? Quanto tempo você ora em línguas? Orar em línguas é fácil. Eu oro muitas horas em línguas durante o dia. No banheiro, dirigindo. E às vezes estou orando em línguas. Aí eu, estou orando em línguas, nem pensei em orar. Já estou no costume. É capaz de eu começar a conversar com alguém, for pagar uma conta. Olha, que ter amarraçora. Aí eu, desculpa, eu estou treinando meu grego. Aleluia. Então você tem que praticar. Senão vai ser cansativo vir para a igreja. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Não vai ver resultados. Aí vai dizer, eu vou para casa. Eu não vou hoje não. Eu vou. Vai me edificar mais assistir um filme de comédia. Aí eu vou dizer, é melhor mesmo, fica em casa. Eu assino embaixo, com letra de forma, Fábio de Andrade Santos. Mas quando você é operoso praticante, quando você conhece, não de ouvir falar, mas você começa a orar em línguas, começa a separar 10 minutos diário para adorar a Deus no quarto. Senhor, eu quero receber, não orar só para pedir, mas para se revestir. Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo e começar a cantar para Deus, começar a orar no Espírito Santo, a começar a sentir o toque de Deus. Aí quando você chegar aqui na igreja, eu vou dizer, irmão, se enche do Espírito Santo. Aí você vai dizer, é verdade. Amém. Aí você vai desejar que o pastor não está mandando eu confessar nada. É tão bom confessar a palavra vai se tornando real. O Espírito Santo vai me ajudando, vai pegando junto comigo. Começa a fazer um culto para Ele. Eu no começo da minha fé, eu comprei um caderno e comecei a anotar algumas confissões. Eu tenho uma vida de Deus, eu sou sarado, está escrito isso, Cristo se fez pobre para que eu fosse rico. Eu comecei a colocar algumas coisas e lia todos os dias de joelho e começava a declarar, eu sou isso. Fazia como os rabinos fazem em Israel, meditação. Meditar é a palavra agar em hebraico, que é você falar, pensar e andar na palavra. 3 passos da meditação. E eles inclinam o corpo e ficam repetindo a mesma coisa. A mesma coisa. Nem que seja para você pegar um texto, mas repita. Vai lá, sou próspero, sou abençoado, sou mais que vencedor. Deus não vai lhe condenar não. Até se você quiser guardar o sábado, vai ser bênção. Eu queria ter uma oportunidade de poder guardar o sábado. Ia ser bênção. Já pensou? Você tem a oportunidade de guardar um sábado só para adorar, buscar a Deus. É bênção demais. Vou consagrar. Então é bênção. Deus não tem nada a ver com isso. Contanto que eu não diga que esse sábado morreu na cruz por mim.
E que foi o sábado que me salvou. Amém? Vocês estão comigo? Mas não tem nada contra Deus guardar o sábado, você pegar o texto e começar a dizer: Pai, eu te dou graças. Oh, sou abençoado. Começa a decorar, vai lendo aquele caderno, começa a decorar, você vai ficar persuadido. Deus vai chegar um momento que vai ser tão real dentro de você que vai queimar. Aí quando o diabo se levantar, você: está escrito, eu sou sarado. Está dentro de você, aí vai se cumprir. Aí, às vezes, no começo da fé, eu confessava sem crer. Para depois virar real, de tanto eu falar e eu ouvindo. Mas chegou o momento que eu comecei a meditar mais e a declarar a palavra, a declarar aquele versículo. Então você pega um versículo. Aí eu só pedia quando eu recebia. Se não fosse para receber, eu não pedia. Se não fosse real dentro de mim, eu não pedia. Eu me preparava lendo aquele versículo. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu fiquei meditando. Ele supre as minhas necessidades. Supre. Peça e receba, peça e receba. Eu fiquei meditando alguns dias. Então eu cheguei e disse: Pai, eu estou precisando de R$150 para pagar uma conta amanhã. E a tua palavra diz: convicção. Então eu recebo esses meus R$150. Um dos testemunhos que eu quero contar para você. Aí eu na igreja, já contei, vou contar de novo. Aí eu na igreja, adorando. Aí a irmã veio, não sei quem foi, se era irmão ou irmão, botou assim e fechou. Oh, como eu gosto desses apertos de mão, quando alguém vai, bota alguma coisa. Aí eu senti um papelzinho, aí eu pensei: meu Deus, se eu olhar, eu vou ser carnal, né? Que eu estou adorando, mas eu não vou dar um de espiritual não. Eu fiz assim: 50. Aí eu aqui, bolso, falta 100. E eu só estava dando graças. Obrigado, Pai, porque eu já tenho. Eu já estava dizendo que já tinha. Eu recebi um dia anterior. Eu recebi no sábado. Quando eu orei, peça e receba. Pela fé. Eu gerei dentro de mim. Aí daqui a pouco eu levantei a mão, vi outra pessoa. Eu não sei se foi a mesma que eu disse: vá lá e dê o resto. Eu não sei, né? Se eu sei que de novo, pá, é o mais 50. Aí daqui a pouco, outra pessoa, mais 50, eu adorando. Aí na segunda eu paguei a conta. Amém? Aleluia. Então, a fé recebe quando pede. Pode ser carro, pode ser poder. Eu exercia muito a minha fé. Eu comecei exercitando minha fé, na verdade, recebendo poder. Eu me ajoelhava, abria em Atos 2, do 1 ao 4, e dizia: Pai, eu quero isso para a minha vida. Eu quero poder, eu recebo agora poder. Eu recebo poder. Começava a orar em línguas e começava a adorar. Pronto. O quarto rodava assim. Eu cheio, embriagado do Espírito Santo no quarto. Adorando, cantando. Todo dia, separava de 30 minutos a 1 hora. Adorando, cantando e me enchendo do poder. Me enchendo do poder. Quando eu passava pelo bar, alguém se tronchava. Aí eu: cai fora. No nome de Jesus. Vai, não quero conversar com você não. Sai. Tinha demônio até que dizia que eu tinha batido. Aí não foi os demônios que saiu e bateu em você. Fui eu não. Só mandei sair no nome de Jesus. Amém. Poder de Deus. Vamos aqui. Efésios 3:8. Então você tem que praticar essa palavra. Ela tem que ser viva. Ela é viva e eficaz. Ela tem que ser viva dentro de você. Essa Bíblia é uma ameaça. Você é uma ameaça para a sociedade, para o inferno, para o pecado. Você é uma ameaça, você incomoda, você é a luz. A luz incomoda as trevas, a luz prevalece nas trevas. E essa palavra no seu coração, meu irmão, você pode pedir o que quiser. Você pode determinar o que quiser, estando em linha com a palavra. Amém? Você não vai pedir o esposo do irmão, da irmã. Do irmão não, né? Nós somos crentes. Da irmã. A morte dos seus inimigos. Deus não vai atender isso. Está em linha com a vontade do Senhor. Com o amor. Deus opera pelo amor. Aí diz aqui Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dada esta graça de anunciar aos gentios. Éramos nós. Diga, eu era gentio. Agora não sou mais. Eu sou parte da igreja. Nação santa. Amém? Olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Uau! Há riquezas dentro de você. Riquezas dentro de você. No seu espírito. Informações que a sua mente ainda não alcançou. O Espírito Santo perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas insondáveis de Deus. Há informações dentro de você, de culinária. Há informações de ideias, de coisas, de tudo. Todas as coisas são todas as coisas. E para não restar dúvida, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo pode lhe inspirar, lhe dar ideias. Ele pode trazer coisas que ninguém nunca pensou. Vai saltar no seu espírito. Amém? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aquele desenho animado que a lâmpada acende, vai acender dentro de você. Riquezas inescrutáveis. Coisas poderosas. Ideias poderosas. Aí diz aqui, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Ou seja, as riquezas inescrutáveis estavam ocultas dentro do Pai, veio para Cristo e agora está dentro de você. Por isso que Paulo disse, eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, para que você veja, entenda quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos, dentro dos santos, riquezas inescrutáveis. E ele disse que essas riquezas gloriosas, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, Deus revelou a nós, que é Cristo em vós. Que são as riquezas. Quais as riquezas gloriosas? Cristo em vós. Meu Deus, como é que eu posso ser inconstante? Eu não tenho esse direito. Como é que eu posso ora crer, ora descrer? Eu não tenho esse direito. Eu tenho a própria vida de Deus dentro de mim. Uau! Dispensação do mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da... Uau! Ao que Deus espera de nós, aos principados e potestades nas regiões celestes. Por esta razão, 14. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Aleluia. Aí ele está dizendo, quer operar nessa dimensão, rejeita a dúvida, rejeita a incredulidade. É a dimensão da fé, da certeza. Rejeite a lógica humana. Não limite Deus. Ore no Espírito, medite, confesse a palavra. Ande em amor. Vai ser mais fácil. Homem e mulher de Deus que não valoriza o eu te amo, o como você está precisando de alguma coisa, um aperto de mão, um abraço, ele não está andando nessa dimensão. Estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, ao 18, com todos os santos. Olha, relacionamento. Eu descobri desde o novo convertido, a forma de ficar cheio do poder não é só orar em línguas, é abraçar as pessoas, é apertar as mãos das pessoas. Amém? Hoje Cássia me entendeu, porque eu tenho uma equipe, né? Vônia e Cássia são os mão de figa. Mas eu vou falar no bom sentido. Eu louvo a Deus pela vida deles. Mas tem que ter na equipe da diretoria alguém que corte, né? Senão o pastor vai dar a igreja para o mundo, para todo mundo. Mas a Cássia não vai ficar caro. Graças a Deus, Vônia me apoiou dessa vez, né?
Mas continue com essa postura, porque ele bota um equilíbrio em mim, né? É a pessoa necessária. Não fico com raiva não, depois ficar com raiva de mim, viu? Ó, tem que tomar cuidado com o que fala, né? E é bom ter pessoas assim na equipe, porque você vai discutindo e chega no... Aí o que eu estou fazendo? Já fazia isso, dava um presente, uma coisa, mas agora no aniversário dos líderes, junto 2 ou 3, a gente faz um churrasco, uma coisa. Por quê? Relacionamento. Quando eu ministrei isso para a Cássia hoje, ele disse: você está sendo guiado, vamos fazer os outros. Porque eu disse, tem o próximo é Margot, tem Marcos de Cris e tem Samuel, que é 5 de novembro, Samuel de Carol. Acho que é 5 de novembro, ou 3, não sei. Samuel. Então vamos juntar, Marcos é final de outubro, Margarete é agora, dia 23 parece, né? 21, olha já, na viagem, né? Aí nós vamos juntar para fazer outro churrasco. Relacionamento. Isso às vezes vale mais do que 1 hora de oração e de jejum. Relacionamento. Você não vai conseguir fazer discípulos sem tocar, sem abraçar, sem se relacionar. Logicamente eu queria fazer com todos os obreiros, né? Mas não dá. Vou, né? Calma, não vou. Ele é o diretor financeiro da nossa diretoria. Amém. Ele é generoso, ele é uma bênção, não pense mal. Mas às vezes quando eu digo, por exemplo, do ônibus. Ainda bem que Cássia não está aqui, vou falar mal de Cássia. Do ônibus. Aí eu disse: Cássia, vamos locar um ônibus para pegar, nem todo mundo tem transporte. Meu filho, o pessoal pega um ônibus, passagem está barata. Eu, Cássia, são minhas ovelhas. Aí escrito para levar, né? Aí Cássia acerta. Daqui a pouco, depois de 2 dias, ela é de Deus. Vamos, Deus falou com ela. Vamos locar o ônibus. Amém. Aleluia. E ela às vezes conversa com o vô, né? Vô vem, meu pastor, olha. Mas graças a Deus. Mas eu louvo a Deus. Eu também, agora eu vou contar o outro lado da moeda para honrar vô, né? Teve situações, decisões que eu ia tomar que o vô falou. Eu, rapaz, é verdade, você está sendo guiado. E ele me livrou. Eu ia fazer besteira. E ele, como diretor financeiro, meu pastor, a gente vai se submeter, mas não é bom. Isso, rapaz, é verdade. Obrigado, meu presbítero. Amém? E eu lhe garanto que já teve mais situações desse tipo do que o contrário. Dele ser o termômetro. Né? Amém? Ele até, com brincadeira, me chamou de Pedro Firmino. Quem se lembra de Pedro Firmino? Pedro Firmino, que fazia feira, dava feira para todo mundo. Pastor, o senhor é Pedro Firmino? Fábio Firmino. Aleluia. Mas Deus é bom. Amém? Aí diz aqui, vamos lá, o 18. Possais compreender com todos os santos qual a largura, olha as dimensões de Deus. O comprimento, a altura, a profundidade e conhecer. Conhecer aqui no grego é epignosis. Ter relacionamento com, não é ouvir falar, é vivenciar isso. É você se apresentar para Deus em oração e ser inundado desse amor. Conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Amém? De andar com Ele. Aí diz aqui, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados, cheios, até a inteira plenitude de Deus. Eu queria, Naldo, que os teólogos me explicassem isso. Eles só leem o que interessa a eles. Cheios de toda a plenitude de Deus. Um simples abraço, um aperto de mão, um simples abraço. Um eu te amo. Eu sou poderoso. Porque eu beijo, eu abraço, eu respeito, eu considero as pessoas. E você tem que seguir o mesmo. Amém? Nada pode substituir o amor, o valor que devemos dar ao ser humano. Nada pode substituir o estar com pessoas. Irmãos, vale mais. Eu encorajo você a cancelar qualquer programa. Eu encorajo você a voltar a abrir a porta de sua casa, a criar relacionamentos, a praticar a hospitalidade. A Bíblia diz, pratica a hospitalidade, porque há um poder na unidade.
É do diabo esse negócio de dizer que não temos mais amigos só cônjuges. Isso fere os princípios da palavra. Se tivermos amor uns com os outros, seremos conhecidos como discípulos. Abra a porta da sua casa. Vai sendo guiado, vou chamar aquela. Vai, faz um chá, faz um café, faz um momento de oração. Chama também o seu pastor para ele comer. Faça um momento de oração. Estar com pessoas nunca será cansativo para mim. Nem que seja para resolver bruxa. Para mim nunca será cansativo. Eu fico ofendido quando alguém diz: pastor, desculpe incomodar. Eu já pego o ar, já fico. Incomodar? Aí às vezes eu penso quando alguém diz: desculpe incomodar. Aí eu já sei. Aí eu penso comigo mesmo, eu e Deus. Se essa pessoa soubesse o quanto ela é valiosa, ela não diria isso. Elas não sabem que são valiosas, que são poderosas, que são importantes, que tem uma digital única. Ninguém tem, nem nunca terá ninguém tão diferente como você. Você é peculiar, você é único, você é singular. Você é você, não tem ninguém como você. Deus ama você, o Espírito de Deus está em você. Você é amada, é importante, especial. Quando você entender isso, você vai começar a amar as pessoas como a si mesmo. Uma das grandes barreiras porque não amamos as pessoas é porque nós mesmos não nos sentimos amados e importantes para Deus. Amém? E Deus ama você como você é, para deixá-lo do jeito que Ele quer. Amém? E compreender o relacionamento. Eu amo demais, eu sou rico, rapaz. Não tem preço. Não tem preço no mundo que pague o valor de um abraço. Quando você entender que as pessoas valem mais, que elas não devem ser usadas, mas amadas. Nós usamos objetos, mas as pessoas nós amamos. Quando você entender isso, uau, você vai desejar estar com as pessoas. Você vai sentir falta das pessoas. As pessoas vão sentir falta de você. Você vai ser querido. As pessoas vão desejar a sua vida, por causa da vida de Deus que está em você. Amém? Aí diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente. Meu Deus, nem precisava disso tudo. Para mim bastava muito mais. Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a lei da fé que opera pelo amor. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A maior fórmula que eu encontrei para ter consciência dessa quarta dimensão é amando as pessoas. Amém? Jesus, ele curava, mas ele tinha compaixão. Libera essa quarta dimensão, veio para dentro de nós, essa vida de Deus. Amém? Aleluia, Deus é bom. Eu queria chamar a Carla. Cadê Carla? Você tem paciência só um pouquinho? Porque ela vai apresentar o bebê dela. Cadê Diácono Jailson? Vai lá, Gelson, desculpe. Diácono Gelson. Ele é americano. Eu não vim assim bonito para apresentar bebê. Eu gosto de apresentar com terno, né? Mas ela trouxe hoje. Eu não consigo dizer não para ela. Aí eu vou apresentar hoje.